Fala aí, meu amigo raizeiro, minha amiga raizeiro, São Paulinos de todo o país, de todo o planeta. Prazer gigante poder conversar com os amigos das coisas do nosso querido, amado e tão sofrido ultimamente São Paulo Futebol Clube, o São Paulo que goleou no último final de semana, o São Paulo que tem uma expectativa de agenda cheia aí pela frente, né? Agora começa o mês de março, começa a Libertadores, o Paulistão vai chegando já para sua fase final, é momento do time realmente estar forte, do time estar entrosado, do time estar intenso e competitivo, né? Para que a gente possa ter aí a confiança e ter a esperança de que realmente a gente vai receber um título ainda nesse primeiro semestre. Tomara que dê tudo certo. Enfim, hoje eu vou abrir uma página especial aqui, tem o Polêmica Tricolor, a gente pega um assunto, de vez em quando, o pessoal que é mais novo ainda não conhece, a gente pega um assunto para poder debater do dia a dia do São Paulo. Não vou falar do treinamento, não vou falar dos preparos ainda pro jogo da Ponte Preta, isso daí eu vou fazer no pré-jogo, no vídeo que vai ao ar possivelmente na sexta-feira. Hoje eu vou falar de um assunto, o pessoal conversa muito comigo sobre isso, a gente discute isso, em bom termo, sempre é claro, com relação ao seguinte tema: por que os jogadores, né, alguns jogadores que vêm para o São Paulo Futebol Clube, passam pelo São Paulo, ficam uma, duas, 3 temporadas, acabam não produzindo absolutamente nada, ou ficam muito aquém daquilo que a gente esperava desses jogadores, e de alguma forma o cara sai e vai lá para o outro time e começa a jogar bola, começa a fazer gol. Nós tivemos um final de semana aí, um dos últimos passados, em que o Nenê fez golaço no Maracanã, o Diego Souza fez gol em Grenal, meu Deus do céu, né? Que o Wellington, volante, o ano passado foi campeão pelo Atlético do Paraná. Enfim, você tem aí vários e vários jogadores que acabam se destacando nas outras equipes e no São Paulo não conseguem desenvolver o futebol. Existem várias teorias, né? Várias coisas aí que próprio do torcedor com relação a tentar entender esse universo um pouco. E sempre que o cara vai lá e se destaca lá no outro time, é campeão no outro time, faz gol no outro time, pega pênalti no outro time, esse assunto volta à tona para a gente tentar entender. Pois bem, e de tanto que a gente discutiu isso daí, de tanto que a gente falou com os amigos, eu resolvi fazer o DNA desse tipo de problema, né? Tentar entender um pouquinho mais profundamente por que isso pode acontecer. Claro, faz parte do imaginário do torcedor, né? Faz parte daquilo que a gente acompanha já há tanto tempo e tenta tirar de algumas coisas a possibilidade de ser isso que acontece, né? Então, assim, eu criei aí basicamente 6 tópicos que eu queria falar com vocês. Eu queria muito que vocês colocassem também aí nos comentários a respeito da sua opinião sobre isso. O que vocês acham, né? Principalmente nesses últimos anos em que o São Paulo monta elencos e desmonta elencos com uma facilidade gigante. E aí acabam vários e vários jogadores acabam indo aí, né, passando pelo São Paulo e indo jogar nos outros times. Coloquei até uma camiseta aqui, ó, do Maicon, God of Zaga, que pra mim não passou de um jogador desse também, que veio pro São Paulo, acabou não fazendo história, jogador caro, né, que veio com nome, que veio com identificação, que veio com marca, que veio com grife, mas que ficou muito aquém, com certeza, dessa possibilidade. Muito bem. Existe uma coisa também para mim que é muito clara, né? Então, assim, o simples fato do jogador não ter dado certo no São Paulo, então, assim, vamos imaginar o seguinte: o cara veio, não conseguiu convencer, não conseguiu jogar. Então, assim, gerou um trauma na torcida, gerou uma situação muito negativa diante da coletividade são paulina. Pois bem, quando esse cara sai, qualquer coisa que aconteça com ele ou na carreira dele de positivo, acaba sendo destacado. Por quê? Porque o comparativo é o péssimo trabalho que ele realizou dentro do São Paulo, né? Então, assim, ele realiza um péssimo trabalho no São Paulo. Aí ele sai e fez um gol de bicicleta no Maracanã. Pronto, os caras aí, tá vendo aí, ó? O cara é bom pra caramba, no São Paulo não deu certo. Mas às vezes o cara, por um aspecto único, por uma situação única, ele acaba recebendo e merecendo esse destaque. Então a gente tem que sempre ficar também com um pé atrás com relação a isso. Então qualquer coisa, às vezes, também pode destacar o jogador diante do nada que ele fez quando passou pelo São Paulo. 2, a questão da pressão.
A questão da pressão, ela tem um peso. O jogador não tem um preparo para trabalhar a personalidade no processo de pressão, ele não vai conseguir desenvolver o futebol dele, né? A gente há de entender o seguinte: no universo futebol, a pressão ela está inserida, porque você trata com paixão, você trata com amor, você trata com camisa, você trata com coisas muito intensas, próprias do torcedor e da sua coletividade. Porém, se o jogador que tem qualidade, o jogador que tem nome, ele não sabe trabalhar situações de pressão, ele vai sucumbir. Ele não vai conseguir, ele não vai ter personalidade para aguentar aquele tranco, né? E para poder desenvolver o seu futebol. Então, assim, a pressão faz parte do pacote. O pessoal chama de corneteiro a gente que pressiona jogador ou técnico. Tem nada disso. A pressão faz parte do universo do futebol. Sem pressão não tem futebol, né? O futebol sem pressão, ele também não é futebol. Eu costumo brincar o seguinte: você quer tranquilidade, quer moleza, né? Quer paz para trabalhar no futebol, vai dirigir até a seleção do Tibete. Vai se naturalizar tibetano e jogar na seleção. Pois bem, o São Paulo é a terceira torcida do país. O São Paulo é a terceira maior torcida do país. O São Paulo que cresceu dos anos 70 para a terceira do estado. Cresceu nos anos 70, atravessou aí, né, décadas, algumas décadas, super campeão, a sua torcida cresceu junto com essa fase maravilhosa, com os títulos mundiais, as Libertadores, os brasileiros, que o São Paulo conquistou. Pois bem, o São Paulo é a terceira torcida do país. Porém, gente, é a primeira em falta de título nesse momento, né? Se você for tirar o primeiro time, se você for tirar o segundo time, você vai verificar que o São Paulo é o terceiro colocado, porém o São Paulo hoje é o primeiro há mais tempo sem ganhar título. Então a pressão do São Paulo, ela aumenta mais do que naturalmente ela já existe. Então a pressão é um item importante. Sim, o São Paulo é a terceira torcida, porém é o maior ganhador de títulos diante desses outros dois que estão em primeiro. Porém o São Paulo tem a maior fila nesse momento. Então, portanto, a pressão é um item também que a gente tem que considerar. O item 3, o treinador, gente, né? O treinador. O treinador é fundamental no processo de adaptação, no processo de interação do jogador com esse grupo, com a sua equipe e com a instituição. Você quer um exemplo? Como é que você explica, por exemplo, no Grêmio, Paulo Miranda, o Cortez, o Michael, o Cícero, agora o Diego Souza? Como é que a gente explica esses caras, entre aspas, darem certo no Grêmio? Serem campeões no Grêmio, serem titulares do Grêmio, a exceção talvez aqui do Paulo Miranda, né? Como é que você explica esses jogadores chegarem quase a ser ídolos no Grêmio? Você pega o Michael foi capitão no Grêmio, o Michael era xingado. No Morumbi eu não estou culpando o torcedor, não. Vocês sabem a minha opinião com relação ao torcedor, né? O torcedor é o único que ama a instituição. E pelo amor que ele tem, às vezes ele acaba extrapolando, né? O amor também que não tem muito mais paciência, o amor que não tem muito mais tranquilidade, é assim que funciona. Então, assim, é pressão mesmo. Então, o jogador, ele chega, por exemplo, num outro ambiente e o treinador já determina para o cara, tem personalidade, o que ele vai fazer. E a gente sabe que o São Paulo sofreu muito nesses últimos anos, com vários treinadores, porém, poucos treinadores com a personalidade para comandar o grupo da maneira como deveria comandar. Você vai contar nos dedos, você vai contar o Balsa, você vai contar o Muricy Ramalho, né, que tem essa personalidade, enfim, e alguns outros poucos ali, pouquíssimos, raros, porque a maioria dos treinadores acabou engolido pelos jogadores. Então, essas histórias todas a gente sabe aí de monte. Portanto, você tem o caso do Nenê lá no Fluminense, você tem o caso do Arouca, né, que não jogou nada no São Paulo. O São Paulo trouxe o Arouca do Fluminense. O Arouca foi pro Santos, arrebentou no Santos, ganhou tudo no Santos. Então é sempre muito importante o item, o quesito jogador, o treinador, né? O treinador cuidando desse jogador de alguma forma mais consistente e com mais comando. O quarto tópico que eu levanto é a gestão. Gente, sem metas, sem cobrança, o jogador não produz. É que nem a gente no nosso dia a dia de trabalho. Sim, nós temos as nossas responsabilidades.
Porém, se você não tem meta, se você não tem cobrança, se você não tem lá o follow-up todo dia dos teus negócios, né? Você acaba de alguma maneira deixando a água correr pelo rio. E no futebol também funciona dessa maneira. Então o São Paulo, vocês sabem, o São Paulo tem um problema seríssimo de gestão. O São Paulo sempre teve, nas últimas direções de futebol, eu não vou nem falar daí para cima, mas nas últimas direções de futebol, o São Paulo teve problemas seríssimos de gestão. Né? Ou seja, aquela chegada do diretor de futebol em que o jogador sabe que ali o referencial dele é pesado. Ali tem que entregar bem. Resultado, qualidade. Então, o São Paulo, com a falta de gestão que tem, a falta de metas que tem, no começo dessa temporada ainda, a gente escutou do Raí que o objetivo desse ano era ter menos contusão. Eu achei que, sendo São Paulino como eu sou, o objetivo desse ano era ser campeão. Ah, Rony, mas não é assim que a gente vai... Não, eu estou falando de São Paulo Futebol Clube. Existe time que possivelmente chega e não tem a meta de ser campeão. Ó, a minha meta é não cair esse ano, a minha meta é ficar ali na fase no grupo intermediário. Não, eu estou falando de São Paulo Futebol Clube. O objetivo é ser campeão, ponto final, não importa o que aconteceu nos últimos anos. Porém, sem gestão, a gente acaba tendo esse tipo de problema também. O outro aspecto, o quinto aspecto, gente, é o próprio jogador. Né? O próprio jogador. Ele veio para o São Paulo, ele não produziu, ele não se desenvolveu, ele não deu certo, ele não se preparou fisicamente, ele se machucou, bababá. Quando ele vai, ele quer provar que ele não é aquela meleca, aquela pereba que ele foi no São Paulo. Então é natural que ele, chegando numa outra casa, ele se desdobre, ele faça um monte de coisas que possivelmente ele não fez quando esteve no São Paulo Futebol Clube. E um sexto aspecto que é muito importante a gente lembrar também é o seguinte, gente, a maioria desses caras que vieram e foram embora e não vão nem ser lembrados na história do São Paulo Futebol Clube, continuou não dando certo em lugar nenhum, né? Então você vai contar nos dedos um ou outro caso, o Rodrigo Caio foi pro Flamengo e lá no Flamengo ele foi campeão, e por aí vai. Agora, se você pegar a grande maioria dos jogadores que passaram pelo São Paulo nesses últimos anos, você vai ver que o cara foi pereba no tricolor e continuou pereba por onde passou, se é que está em algum lugar. Portanto, a gente levanta esse DNA para vocês aí, quer saber do comentário também, né? Então, assim, eu coloquei o aspecto 1, que é o fato dele não ter dado certo, ou seja, qualquer coisa fora disso vai ser destacado. Eu falei do 2, que é a pressão, né? O fato de jogar no São Paulo, um São Paulo sem títulos. Eu falei do 3, que é o treinador com uma influência pesada sobre o jogador, na exigência daquilo que ele tem que cumprir. Eu falei do 4, que é a gestão, que o São Paulo há tempos não tem. Do 5, que é o próprio jogador que quer se superar e quer provar que ele não é aquela pereba que ele foi no São Paulo. E no 6, a gente lembrando o seguinte, que a grande maioria continua péssimo, né? Tanto quanto igual ao tempo que passou no São Paulo. Eu quero saber de vocês um pouco disso também. Bem legal a gente poder discutir esses assuntos, fora um pouquinho do dia a dia do clube, mas são assuntos mais pontuais, né? Referente aos nossos jogadores, aos nossos elencos, os elencos furada cheia, e também com relação a o que esses caras deixaram de fazer no São Paulo, e alguns estão fazendo fora, e a grande maioria não. Legal, bota lá no comentário, eu estou aguardando para a gente poder discutir a respeito. Não poderia passar em branco hoje, Gilmar Rinaldi pegando pênalti em Campinas, 33 anos da epopeia do Brinco de Ouro da Princesa, São Paulo Futebol Clube, campeão brasileiro de 86 no time do seu Pepe. Que noite de Campinas, né? Que noite maravilhosa, que noite inesquecível. O São Paulo que ia buscar o seu segundo brasileiro fora de casa. Primeiro foi no Mineirão, o segundo, a vida do São Paulo nunca foi fácil. O segundo, lá em Campinas contra o Guarani, um timaço do Guarani. Fui para Campinas, eu, meu amigo Alexandre Biasi, meu amigo Charles, por onde anda meu amigo Charles? A gente foi de Tufão Negro, um opalão que nós tínhamos, que fez história, que ia muito pro Morumbi. A gente foi para Campinas assistir essa partida e até hoje eu escuto aquele chute do Careca estufando a rede, enquanto a torcida do Guarani gritava na arquibancada: é campeão. A gente renovou a esperança e o Clube da Fé não morre nunca. Aí a gente vai para os pênaltis e conquista mais um brasileiro para a coleção maravilhosa que o São Paulo tem. 33 anos
daquele momento épico, daquele momento maravilhoso da história do São Paulo. Estão lembrados? Onde você estava nesse jogo aí? Bota aí também para a gente poder relembrar um pouquinho e falar a respeito. Legal, pessoal? Mais uma vez, meu muito obrigado aí pelo compartilhamento, pela amizade, pelas curtidas, né? Pelas críticas, pelos elogios, enfim. Somos parceiros e a gente tá junto para um monte de coisa, tá certo? Voltamos a falar ainda a respeito da próxima rodada do Campeonato Paulista, falando do São Paulo e dos preparativos para o jogo da Ponte. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.